Hipóteses ad hoc. Existem poucas coisas no mundo que são mais fascinantes do que a mente humana. Ela é capaz de criar universos inteiros, estabelecer certezas absolutas e, ainda assim, se prender a ideias sem fundamento. Mas o que acontece quando essas ideias começam a ser desafiadas? Quando os argumentos que antes pareciam sólidos começam a vacilar? O que nós, seres humanos, fazemos quando as nossas crenças mais profundas são colocadas à prova? Você já se deparou com algo que simplesmente não se encaixava em uma explicação? Uma evidência que não alinhava com uma teoria que você acreditava tão firmemente? A resposta mais comum é algo muito simples. Buscamos uma forma de salvar o que acreditamos, de proteger a nossa visão de mundo. E é aí que entra uma das armas mais poderosas e traiçoeiras do pensamento humano. Algo tão sutil, mas tão impactante, que pode facilmente distorcer a nossa percepção da realidade. As hipóteses ad hoc. Você já se perguntou o que realmente está por trás das certezas que você carrega? E se o que você acredita conhecer fosse apenas um reflexo, uma sombra da verdade? Entre histórias que nunca foram contadas e crenças que nunca foram questionadas, há um véu. Um véu que poucos ousam levantar. Você está pronto para ver além da superfície? Então, junte-se a nós em O Véu dos Racionais. As hipóteses ad hoc são explicações criadas para resolver problemas que surgem dentro de um sistema de crenças. Elas surgem exatamente quando a teoria original não consegue dar conta de novas evidências ou contradições. Em vez de revisitar o pensamento, em vez de ajustar nossa crença com base no novo conhecimento, criamos uma solução rápida, uma explicação improvisada, que encaixa no que já acreditamos, mas que muitas vezes não se sustenta com lógica ou evidências sólidas. No fundo, uma hipótese ad hoc é uma forma de blindar a nossa visão de mundo. Ela serve para manter a nossa crença intacta, mesmo quando a realidade está dizendo o oposto. Agora, imagine por um momento que você está envolvido em uma discussão sobre um tema complexo. Uma teoria que você acredita ser verdadeira começa a ser desafiada. O que você faz? Muitos, se não a maioria das pessoas, tentam defender a sua teoria com unhas e dentes. Criam explicações que não são testáveis, que não podem ser provadas nem refutadas, mas que encaixam perfeitamente dentro do que já acreditam. E é assim que a mente humana se protege, criando explicações que salvam o que queremos acreditar, ao invés de criar um espaço para a dúvida, para a revisão do que já sabemos. A tentação de criar hipóteses ad hoc é real, e ela surge em todos os níveis de nossas vidas. Pode ser em uma conversa com amigos, em um debate político, ou até mesmo em uma pesquisa científica. É tentador quando não queremos perder a estabilidade de uma crença. E isso, muitas vezes, nos impede de olhar as coisas de uma maneira mais profunda, mais objetiva. O problema com as hipóteses ad hoc é que elas não têm uma base sólida. Elas não podem ser testadas ou verificadas de forma independente. Elas são, basicamente, uma solução improvisada, uma correção rápida que não resolve o problema real. E isso se aplica em diversos contextos. Quantas vezes você já ouviu alguém justificar um fenômeno inexplicável com uma hipótese que simplesmente foi inventada para proteger a teoria original? Vamos parar e pensar por um momento. Em que áreas da nossa vida usamos hipóteses ad hoc? Não estamos apenas falando sobre teorias científicas ou ideias filosóficas. Estamos falando de qualquer situação em que, quando confrontados com a dúvida, preferimos manter a crença intacta, em vez de questionar a nós mesmos. Nosso comportamento diante de nossas certezas é um terreno fértil para hipóteses ad hoc. Podemos ver isso na forma como lidamos com nossas próprias falhas, nas desculpas que criamos para justificar nossos erros.
Quando algo não sai como esperado, muitas vezes criamos uma explicação improvisada para proteger a nossa autoestima, para não ter que lidar com a dor do fracasso. Imagine, por exemplo, uma pessoa que acredita firmemente em astrologia. Se essa pessoa estiver convencida de que um certo alinhamento planetário influencia seu destino, o que acontece quando ela se depara com uma situação que não se encaixa na previsão astrológica? Em vez de revisar sua crença, ela pode simplesmente criar uma explicação ad hoc. Ah, mas o horóscopo não é uma regra fixa. Pode ter variações dependendo de outros fatores. E, de repente, a falha desaparece e a crença permanece intacta, mesmo que a explicação seja superficial e sem fundamento. O que acontece, então, é que as hipóteses ad hoc começam a se acumular, e a teoria original começa a ser sustentada por uma rede de justificativas improvisadas. Cada vez que a realidade desafia a teoria, uma nova hipótese ad hoc é criada. E isso forma uma bolha de ideias que não podem ser questionadas, porque qualquer crítica é imediatamente desviada com uma nova explicação. Em muitos casos, as hipóteses ad hoc são criadas com boas intenções, por medo de perder a segurança daquilo que acreditamos. Mas, com o tempo, elas se tornam perigosas, porque nos afastam da verdade. Elas nos impedem de aprender, de crescer, de ver o mundo com novos olhos. Porque, em vez de buscar uma compreensão mais profunda, ficamos tentando encaixar tudo em um molde, forçando a realidade a se ajustar à nossa visão de mundo. Mas há uma questão ainda mais profunda aqui. O que realmente nos leva a criar hipóteses ad hoc? O que está por trás dessa necessidade de proteger as nossas crenças a todo custo? A resposta pode estar na nossa própria necessidade de controle. A mente humana, muitas vezes, prefere a certeza da ilusão à incerteza da verdade. Preferimos o conforto de uma explicação, mesmo que ela seja superficial e desonesta, ao invés de enfrentarmos a complexidade e a ambiguidade da realidade. E é aqui que entra a verdadeira chave para entender o impacto das hipóteses ad hoc. Elas não apenas distorcem a verdade, mas elas nos impedem de evoluir. Ao nos agarrarmos a essas explicações improvisadas, criamos uma barreira contra o progresso. Criamos um mundo onde nada é questionado, onde as evidências podem ser manipuladas e onde o conhecimento verdadeiro é constantemente subestimado. Agora, pare por um momento e pense em como isso pode afetar sua própria vida. Quantas vezes você já criou uma hipótese ad hoc para justificar algo que não compreendia? Ou, ainda, quantas vezes aceitou uma explicação de alguém sem questioná-la profundamente, porque ela simplesmente parecia encaixar na sua visão de mundo? Eu sei o que você está pensando. Mas todo mundo faz isso. Não é natural. Não é mais fácil acreditar e continuar com a ideia do que ficar questionando tudo? Sim, é fácil. Mas é também o que nos mantém na escuridão. É o que nos impede de crescer. A verdadeira sabedoria vem quando começamos a questionar até mesmo nossas próprias crenças mais profundas, a ponto de desmantelar as hipóteses ad hoc que construímos ao longo do caminho. E é aqui que fica a grande pergunta para cada um de nós. Estamos dispostos a viver com a sombra das nossas próprias explicações improvisadas? Estamos dispostos a manter as coisas como estão, sem questionar as verdades estabelecidas? Porque, no fundo, a maior mentira que podemos acreditar é que temos todas as respostas. E, quando isso acontece, a mente começa a se fechar, começa a buscar refúgios em explicações que não têm fundamento. E assim, começamos a perder a capacidade de ver o mundo de forma verdadeira. Agora, ao voltarmos ao cerne da questão, o que realmente faz com que as hipóteses ad hoc se tornem tão atraentes? Por que nossa mente, tão ávida por conhecimento, prefere adotar uma explicação sem fundamento, mesmo quando confrontada com a evidência que diz o contrário? Há um princípio fundamental que está em jogo aqui: o pragmatismo.
As hipóteses ad hoc, por mais frágeis que sejam, nos dão uma sensação de resolução, uma sensação de controle sobre o caos. A mente humana, como um sistema complexo, busca estabilidade. Quando ela se vê diante de uma contradição, de algo que a ameaça, ela se apressa em encontrar um pano quente, uma solução rápida, para não ter que lidar com o desconforto da incerteza. A verdade, em muitos casos, se torna irrelevante. O que importa é não perder o controle. E é esse impulso que alimenta a criação de hipóteses ad hoc, tanto em nossa vida cotidiana, quanto em níveis mais profundos e universais, como a ciência, a política e a religião. Vamos começar pela ciência, onde as hipóteses ad hoc têm uma presença velada, muitas vezes disfarçada de tentativas legítimas de solucionar mistérios. A ciência é uma busca incessante pela verdade, mas também é um campo onde as certezas muitas vezes se veem desafiadas pelas evidências. O problema é que, quando uma teoria científica encontra um obstáculo que ela não consegue transpor, a tentação de criar uma explicação ad hoc surge de forma irresistível. Tomemos, por exemplo, a história da física. Durante séculos, acreditou-se que o modelo geocêntrico, com a Terra no centro do universo, era o único válido. Mas quando Galileu, Kepler e Copérnico começaram a questionar essa visão, eles apresentaram observações que contradiziam o modelo estabelecido. A reação inicial não foi de acolher essas novas evidências, mas sim de criar explicações ad hoc que tentavam proteger a teoria geocêntrica. A ideia de que o Sol girava em torno da Terra, mas com alguns ajustes complicados e quase impossíveis de serem comprovados, foi uma das primeiras tentativas de salvar uma teoria quebrada. Essas hipóteses ad hoc eram o que muitos chamariam de tentativas de preservar uma verdade que já não era mais verdadeira. Mas não é só na ciência que as hipóteses ad hoc têm um impacto profundo. No campo das crenças pessoais, elas se tornam quase uma válvula de escape. Todo ser humano tem suas certezas, suas visões de mundo construídas ao longo de uma vida inteira, e é natural que, quando confrontados com novos dados ou experiências, tentemos manter essas crenças intactas. Agora, pensemos em uma crença que muitos carregam sem nem perceber: as superstições. Imagine que, em um dia comum, você se depara com um evento estranho. Talvez um gato preto tenha passado perto de você no momento em que você estava fazendo uma escolha importante. A primeira reação, muitas vezes, é construir uma explicação ad hoc. O gato trouxe má sorte, ou isso significa que algo ruim está prestes a acontecer. Ao invés de questionar a própria crença nas superstições, você cria uma hipótese ad hoc que encaixa com o que você já acredita. Essa explicação improvisada, mesmo sem evidências reais, serve para manter a estabilidade da sua visão de mundo. O problema aqui é que essas justificativas ad hoc não ajudam a explicar o mundo. Elas apenas mascaram as nossas inseguranças, nos mantendo em um estado de negação, evitando o desconforto de questionar a validade de nossas próprias crenças. Mas o impacto das hipóteses ad hoc vai muito além das crenças pessoais. Elas têm uma presença forte na política, onde muitas vezes servem para proteger ideologias e narrativas que já não se sustentam. Pensemos na política moderna, onde as divisões ideológicas se aprofundam a cada dia. Quando um político, por exemplo, faz uma afirmação que claramente entra em contradição com dados, com a realidade ou com os próprios valores que defende, a primeira reação é muitas vezes criar uma explicação ad hoc para justificar sua posição. É o que vemos, por exemplo, quando um político defende uma decisão claramente errada ou impopular. Ao invés de reconhecer o erro, a explicação ad hoc surge. Os dados são manipulados. A verdade está sendo distorcida pelos inimigos. O contexto não foi corretamente entendido.
Essas explicações podem soar plausíveis, mas muitas vezes são apenas camuflagens temporárias para evitar que a narrativa dominante seja desconstruída. Em muitas sociedades, as ideologias políticas se tornam quase dogmas. E quando essas ideologias se encontram com a realidade, que muitas vezes não se encaixa, as hipóteses ad hoc entram em cena. Elas servem para proteger o status quo, para manter as visões de mundo de grupos inteiros intactas, mesmo quando a lógica e as evidências estão em conflito direto com elas. Mas o que ocorre quando essas hipóteses ad hoc começam a se acumular? O que acontece quando um campo de conhecimento ou uma ideologia começa a ser sustentada por um conjunto de explicações improvisadas, sem base real? O que vemos, então, é uma distorção cada vez maior da realidade, um afastamento do que realmente é verdade, uma bolha de crenças que se protegem mutuamente e que, aos poucos, nos afastam da verdadeira compreensão das coisas. E, quando isso ocorre, a mente se fecha, o aprendizado diminui. O pensamento crítico, que deveria ser a base da evolução humana, é substituído por uma necessidade insustentável de defesa. Esse fenômeno não é apenas restrito ao indivíduo ou a grupos ideológicos. Ele também se reflete nas grandes narrativas coletivas. A história está repleta de exemplos de como as hipóteses ad hoc foram criadas para preservar sistemas de poder, crenças ou estruturas sociais que estavam se desintegrando. Olhe para as religiões antigas, por exemplo. Quando novas evidências desafiavam as explicações sobrenaturais, eram criadas hipóteses ad hoc que protegiam a visão religiosa do mundo. A criação do mundo em 6 dias pode ser apenas uma alegoria. O fato de não podermos provar a existência de certas entidades, isso não é relevante. A fé transcende a razão. E em tempos mais recentes, quantas vezes as teorias conspiratórias ou explicações sobre eventos incompreensíveis são mantidas com base em hipóteses ad hoc? Essas ideias, longe de serem descartadas ou revisadas à luz da razão, se tornam blindadas por uma rede de justificativas improvisadas. Elas se tornam mais resistentes à refutação, não por serem mais verdadeiras, mas por serem sustentadas por uma teia de explicações feitas, sob medida, para proteger a narrativa. Mas, mesmo no campo das ciências, onde se espera rigor e objetividade, as hipóteses ad hoc podem ser extremamente prejudiciais. Elas podem impedir descobertas importantes, perpetuar erros e até mesmo desviar o foco da verdadeira investigação. E a ciência, que deveria ser o campo da dúvida e da crítica constante, acaba sendo dominada pela necessidade de manter teorias que, na realidade, já não funcionam mais. O ponto crítico, então, é que as hipóteses ad hoc não são apenas defesas frágeis contra a evidência. Elas são a razão pela qual, muitas vezes, não avançamos. Elas são o mecanismo de defesa que nos impede de crescer, de evoluir, de aprender com nossos erros. E a pergunta que fica é: estamos realmente dispostos a abrir mão das nossas certezas, a permitir que as hipóteses ad hoc caiam por terra e a olhar o mundo com novos olhos? Ou vamos continuar a criar essas explicações improvisadas, mantendo as sombras de nossas crenças e perdendo com isso a chance de uma verdadeira compreensão? A resposta está em nossas mãos, mas não é fácil. Porque, no fundo, como seres humanos, tendemos a proteger aquilo que acreditamos. E, muitas vezes, isso significa nos esconder atrás de explicações que não podemos comprovar, mas que nos fazem sentir seguros, mesmo que à custa da verdade. Portanto, da próxima vez que uma explicação parecer tentadora demais, ou uma teoria se encaixar tão bem em nossa visão de mundo que não conseguimos questioná-la, lembre-se, é a mente, sedenta por conforto, criando uma hipótese ad hoc. Não seja mais uma vítima dessa armadilha. Questione, investigue, duvide.
Só assim seremos capazes de quebrar as correntes da ignorância e caminhar para um futuro mais iluminado.